Da Mata Tech. Podemos baixar o relatório em algum lugar? Poderiam publicar no site em algum outro local? Gostaria de poder ler. Na verdade, todos que puderem, acho muito válida a leitura. Pessoal, diretora, vamos pedir para o Léo publicar no site do Meio? Vou botar no site. Olha, www.canalmeio.com.br, daqui a pouco vocês encontram o relatório lá. E vejam, esse relatório é público. Ele pertence ao povo brasileiro e é para ser lido mesmo. Acho que é um ato de... ato cidadania. É isso. Eu acho que é um bom exercício para entender como essa trama evoluiu e entender por que essas pessoas foram indiciadas e, inclusive, os desdobramentos que a gente teria se isso tivesse de fato acontecido. E é ótimo para conversar com os convertidos, como a gente estava falando aqui mais cedo, né? Então, ter o domínio ali do que a PF apresentou de indício, print de conversa, gente admitindo a assessoria, tudo isso é importante para conversar com essas pessoas, porque, de fato, a gente não está aqui falando sobre suposições, né? Tá tudo isso no relatório da Polícia Federal, numa investigação feita ao longo de 2 anos. Então, mas não vai conversar isso na mesa de Natal, não, porque senão essas famílias vão se destruir. Ah, não pode. Eu já estava levando calhamaço. Que timing, hein? Ah, poxa. Não, porque as conexões das pessoas com os políticos adquiriu uma dimensão afetiva, né? As pessoas amam ou odeiam, né? Então, existe muita gente que ama Bolsonaro, né? Conhecidos meus que amam Bolsonaro. Então, você tem que ter muito cuidado se você não quiser perder a amizade, se você não quiser perder esse afeto, né, por essas pessoas, né? É difícil isso. Então, por isso que eu falei que isso vai ser um processo longo de convencimento. E esse processo vai necessitar muito de vocês, mídia, né? Imprensa, de fazer um processo longo de convencimento, de apresentação de provas e evidências, porque isso é que vai, aos poucos, desgarrar esses eleitores afetivamente conectados com Bolsonaro a considerar alternativas, né? Carlos, mas sabe que eu acho que as pessoas ao longo principalmente desses 2 anos, quase 2 anos agora, da eleição de 2022, acho que as pessoas foram desenvolvendo formas de se relacionar. Houve muita ruptura, muitas famílias ficaram, enfim, foram, né, as relações foram esgarçadas, mas eu acho que de um tempo para cá as pessoas criaram estratégias de não falar, de fato, sobre esse assunto, de ter ali momentos de trégua, de fato, e eu vou te falar assim, de famílias que eu conheço, da minha própria família, nós tivemos algumas rupturas, e com algumas outras pessoas esse assunto é um não assunto. As pessoas sabem o que eu penso, o que eu sinto em relação ao bolsonarismo, enfim, esse movimento golpista e tal, e vice-versa. Mas acabou que colocamos acima dessas diferenças o amor, o carinho, o respeito, o histórico familiar, e tem dado certo, e eu tenho visto que outras pessoas têm feito a mesma coisa, sabe? De amigos falarem, a minha mãe, ou o meu pai, ou o meu avô são extremamente bolsonaristas e apoiaram, ou foram para acampamento. Eu tenho uma amiga que contou que a mãe foi para o acampamento golpista em tal cidade. Mas que chegaram à conclusão de que essas relações pessoais são mais importantes e que o tempo há de curar e assentar também essas relações, essas reações mais violentas, essas reações políticas mais violentas. Eu acho que esse Natal talvez seja um Natal menos traumático para a maioria, ou talvez seja só um desejo. Não, mas, Marilise, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se esse. Mas eu acho que a gente pode coletar das eleições das eleições municipais desse ano uma
se você olha de forma generalizada, a esquerda, evidentemente, foi muito mal, mas se você olha sistematicamente os candidatos de direita que venceram, tendem a ser políticos mais estabelecidos, tendem a ser políticos com comportamento mais oportunista, fisiológico do que... E eu não estou usando essas palavras oportunista e fisiológico... Melhor pragmático. Pragmático, eu acho que... Não, mas é isso mesmo, porque o político... O bom político tem que ser oportunista sempre. O fisiologismo faz parte da maneira como o presidencialismo de coalizão funciona no Brasil. Quer dizer, no fim das contas, como é que você se mantém no poder e se mantém no poder durante mais tempo. E parte dessa lógica de se manter no poder é oferecer alguma coisa para o eleitor, tá? E não no sentido de suborno, qualquer coisa, mas no sentido de serviço. No sentido de serviço. O fato de que o fisiologismo brasileiro hoje é cada vez menos distribuição de dentadura e cada vez mais construir escola, comprar ambulância, é uma mostra, inclusive, de que houve uma melhoria da qualidade do sistema político brasileiro, do sistema do Estado brasileiro. Não estou dizendo que está bom, eu estou dizendo que está melhor, porque está melhor, concretamente. Inclusive, eu tenho uma evidência, só para comprovar um pouco o que você está dizendo, de um texto meu escrito em coautoria com o professor Lúcio Renaud e Frederico Bertolini, da UNB, em que a gente testa justamente isso. A gente testou o impacto dessas emendas de parlamentares individuais e coletivas nos municípios brasileiros durante 12 anos e tentamos ver o impacto em várias medidas de melhoramento das condições de vida da população que vive nesses municípios. E, para a surpresa de muitos, municípios que mais recebem emendas, o número de emendas, também o valor da emenda, por exemplo, diminui a mortalidade infantil, melhora a qualidade educacional, aumenta o número de crianças na escola, aumenta o número de emprego formal. Então, existem impactos positivos, não só da dentadura, até porque a dentadura também gera impacto importante, né? As pessoas gostam de sorrir e comer melhor. Mas, assim, o problema fundamental dessas transferências que a gente identificou é que esses impactos positivos não são sustentados ao longo do tempo. Porque, como a lógica é uma lógica de sobrevivência eleitoral, então eu vou alocar mais recursos naqueles municípios que eu tenho uma conexão, né, com o prefeito, com o vereador, com o juiz, com o dono da empreiteira local, com essa rede local de interesses. Então, eu vou levar recursos para lá, para gerar uma obra, gerar uma política pública, e aquela conexão local vai se sentir motivada de trabalhar na minha reeleição, certo? Então, se eu já tenho uma conexão nessa rede local, e se ela já é suficiente para garantir a minha reeleição, então eu não vou alocar recursos em outros locais. Então, tem vários municípios no Brasil que nunca recebem emendas. Então, é o que a gente chama de municípios esquecidos. Então, existe um problema de disparidade, de distribuição de recursos. E aí, resultado, certos municípios que supostamente não necessitariam mais daquele recurso, em relação aos que nunca recebem, continuam recebendo. E os outros nunca recebem. Então, existe um problema de alocação. Não necessariamente que essa grana que chega seja ruim, né? No fim das contas, o que a gente... O problema de quando boa parte da relação da Câmara dos Deputados com o Estado, com o Executivo, é na base do pork, né? É na base do me dá um recurso que vai se transformar em voto para mim, é que os municípios que conseguem eleger seus despachantes têm dinheiro. Exato. Os municípios que não conseguem eleger seus despachantes não têm dinheiro e o Executivo não tem mais muito espaço de manobra para se impor e fazer uma distribuição desse recurso. Que era do que eu estava tentando falar mais cedo, quando dizia que eu vejo o Executivo como enfraquecido. Porque o Executivo perdeu esse espaço de conseguir me virar, olha, eu sei que não tem deputado federal aqui, mas aqui nesse círculo aqui a gente precisa botar recurso.
Porque as pessoas também são cidadãs brasileiras. Né? Então tem um desbalanço na maneira como o Estado brasileiro está funcionando. Vamos dizer assim, como é verba discricionária, compromete também a escolha do executivo de implementar políticas supostamente universais, não só locais. Né? Quer dizer, claro. se eu diminuo o meu orçamento, porque o orçamento está utilizado muito pelo legislativo implementando políticas locais, vai me faltar também recursos para implementar políticas nacionais. Uma necessidade de uma vacinação, uma pandemia, necessidade de grana. Então, se meu orçamento já está constrangido, eu vou diminuir minha capacidade, eu vou me endividar mais para fazer isso. Então, isso é um problema. Não estou dizendo que isso não é um problema. A discussão é que isso não necessariamente enfraquece o executivo, entendeu? Então, isso é um problema de alocação, isso gera ineficiência, isso gera distorções de toda sorte. Né? Porque enfraquece a capacidade de execução do executivo, claro que sim. Não enfraquece necessariamente politicamente no jogo de poder, mas no jogo na capacidade que o executivo tem de escolher como governar, enfraquece. Enfraquece, né? Nesse sentido, a gente sai desse período de 2013 para cá com um Estado de pior qualidade, Carlos. A gente tinha um Estado melhor antes. Eu não sei, eu não consigo, não tenho um parâmetro para dizer isso, eu não tenho um parâmetro, até porque as pessoas são meio saudosistas também, né? As pessoas acham que a gente já viveu uma espécie de Belle Époque, tem várias pessoas que dizem que o presidencialismo de coalizão era melhor com Fernando Henrique, com Lula 1. Eu não sei, porque o jogo é muito dinâmico, o jogo é fruto de adaptações, de tentativa e erro, de identificação de fragilidades de um ator. Então, assim, o que a gente tem que perceber é que esse jogo tem gerado equilíbrio, certo? Esse equilíbrio não é ótimo, a gente já sabe disso, ele não é ótimo. Né? A gente tem muita desigualdade, tem muita pobreza, então não é ótimo, né? Não é ótimo. Mas ele gera estabilidade democrática. A gente enfrentou esse estresse agora gigantesco, esse mesmo esquema. A gente já foi capaz de gerar estabilidade macroeconômica, plano real, lei de responsabilidade fiscal, diminuição de pobreza, diminuição de desigualdade. Quer dizer, a gente já fez tudo isso dentro desse mesmo desenho. Se a gente já fez tudo isso nesse mesmo desenho, nada nos incapacita de fazer de novo. Então, eu acho que isso é um problema muito mais do operador, certo? É um problema muito mais do operador do que da máquina, do desenho. Então, eu acho que não existe nenhum problema constitutivo, vamos dizer assim, que aniquila o funcionamento supostamente equilibrado do presidencialismo multipartidário, a não ser as escolhas do operador, do maquinista. Então, o maquinista toma escolhas erradas. Ou dos maquinistas, né? Agora, quando a gente tem a sorte, mas o problema da democracia também é isso, porque raramente nós escolhemos os melhores. Raramente, o Adam Chivosky, meu orientador do doutorado, ele costumava dizer que não só a gente raramente escolhe os melhores, mas mesmo quando a gente escolhe os melhores, não demora muito para a gente se frustrar com eles. Então, assim, a democracia gera esse processo natural de frustração e a sensação de crise permanente. Então, mas eu não sei se a gente tinha uma crise melhor ou pior em 2013, uma crise melhor ou pior em 2005. Isso é o que é. Então, assim, o jogo ele está sendo jogado e a gente está sendo jogado sempre numa estabilidade democrática em que a grande maioria das vezes, com pouquíssimas exceções, o perdedor se submete ao resultado do jogo. O jogo é muito competitivo, ninguém sabe ex ante quem vai ser o vencedor. A gente tem uma programação estável, todo perdedor sabe que daqui a 4 anos ele vai ter uma chance novamente. Então, assim, nós temos uma democracia muito madura, muito madura. Nós vamos completar, Pedro, no próximo ano, a gente tem que celebrar isso, tem que fazer um programa aqui de celebração. Em março do ano que vem, nós vamos completar 40 anos de democracia. Ou seja, é um período mais longevo da democracia brasileira ever. Né? Nunca tivemos tanto... Ufa, por pouco, né? Eu mais concordo do que discordo de você. Meio Premium Black Friday, por apenas R$ 2,99. R$ 2,99 você experimenta um mês com todos os benefícios e produtos do Meio Premium. Aplicativo de streaming, 4 edições de sábado, meio político, prioridade na entrega da newsletter diária do Meio e muito mais. Só R$ 2,99 para experimentar tudo isso. Aproveita, mas corre, porque a promoção só vale essa semana até a Black Friday.